Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Henrique, eu sou farmacêutico bioquímico, atualmente faço curso de pós-graduação no Descomplica, e eu queria falar um pouquinho com vocês, uma conversa rápida, sobre a questão da atenção farmacêutica a usuários de duloxetina. A duloxetina, ela é um medicamento já usado há um bom tempo na terapia psicossomática, e ela tem várias aplicações, desde depressão a fibromialgia, alguns transtornos de ansiedade. O medicamento de referência dela é o Cymbalta, tá? Ela apresenta no mercado, no comércio, 60 e 30 miligramas, sendo que o uso terapêutico vai até 120 miligramas. É um medicamento que, em geral, tem uma resposta terapêutica em aproximadamente 2 a 6 semanas. E, como eu havia dito, né, ela é um antidepressivo, ela tem justamente a função de inibir a recaptação da serotonina e da noradrenalina, são dois neurotransmissores muito importantes no nosso organismo, que tem função justamente na questão do humor. Uma outra aplicação também muito importante dela é nos sintomas de neuropatia diabética e na fibromialgia. A duloxetina, ela é um medicamento que é biotransformado no fígado, sendo assim, requer um cuidado muito grande em relação a pacientes que têm algum distúrbio hepático. Outra coisa, ela também é excretada pelos rins, então pacientes que têm problema renal também têm que ter uma atenção redobrada. Em algumas situações é necessário até tirar essa medicação para que o paciente não tenha intoxicação. A melhor absorção dela é quando você não tem alimento junto, ou seja, o alimento retarda a absorção dela. O tempo de meia-vida é de aproximadamente 12 horas. Tem alguns efeitos adversos, como defeitos gástricos, sonolência, pode causar náusea, pode causar constipação. E um efeito adverso dela que chama muita atenção é a questão da hipertensão. Como ela aumenta a noradrenalina, como consequência, ela vai acabar também fazendo com que o paciente possa apresentar alguns picos de hipertensão, principalmente se o paciente tiver uma predisposição. Outra coisa, a duloxetina é um medicamento que tem um efeito colateral também de inibir a questão do libido. Então, ela diminui o libido, tá? Então, são pontos que a gente tem, como farmacêutico, tem que estar atento a explicar ao paciente para que ele não desista da terapia por essas questões como libido, como a pressão arterial, que isso pode estar sendo controlado, né? A aplicação dela terapêutica se dá, na grande maioria, no tratamento de depressão maior. Ela também pode ser usada em transtornos de ansiedade, tá? As dores neuropáticas periféricas, dor lombar crônica, osteoartrite e fibromialgia, tá? Geralmente na fibromialgia e na osteoartrite ela é associada com outros medicamentos. Vou falar um pouquinho breve sobre a questão da depressão. A depressão é justamente quando o paciente ele é acometido pela diminuição desses neurotransmissores, seja a noradrenalina, seja a serotonina, que são neurotransmissores que justamente são responsáveis pela questão da alegria, da vivacidade. E o paciente que apresenta esse quadro, ele geralmente apresenta humor deprimido, ele apresenta transtornos de sono, agitação, fadiga, ele apresenta sensação de inutilidade, ele apresenta disfunção sexual, dificuldade de ereção. Ele é um paciente que geralmente tem tendência a comportamento suicida. Então, vai uma ressalva para a gente farmacêutico ter muita atenção com esse paciente, tá? Aqui são algumas ilustrações falando do uso da duloxetina, fibromialgia, a dor lombar, artrite, artrose. Uma coisa muito importante que a gente, como farmacêutico, tem que ter na farmácia é a questão da empatia com esses pacientes. São pacientes que já vêm extremamente fragilizados, tá? E eles precisam de orientação quanto à questão do início do tratamento, da medicação e o tempo de resposta, que geralmente inicia-se 2 a 6 semanas que o paciente começa a ter alguma resposta. Outro ponto muito importante é a questão da importância do sono. A gente tem que estar falando para o paciente para que ele crie hábitos de dormir cedo, mesmo sem estar com sono, porque isso ajuda também a melhorar ele e a melhorar algumas substâncias como melatonina e a diminuir justamente a concentração do cortisol. Outro ponto muito importante a gente olhar é a questão da atividade física.
junto com a orientação psicoterapêutica e nutricional, que é de fundamental importância para que esse paciente tenha uma recuperação o quanto mais breve possível, tá? Então, alguns alimentos, eles ajudam também na questão do aumento dos neurotransmissores, como, no caso, a banana, ovos, são alguns alimentos que são ricos em triptofano, e o triptofano justamente é um precursor da serotonina, tá? Então, esse acompanhamento multidisciplinar, ele é de extrema importância para a recuperação desses pacientes acometidos por essas doenças e que fazem uso da duloxetina. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aqui é só um padrãozinho de como nosso organismo se comporta e a referência. Muito obrigado, até mais.